Oi, Célia! Estão me perguntando se esse sonzinho é da chuva. Aí estava estiado, mas agora começou a cair. Como tem muitas árvores, né? Então quando a chuva cai, cara, a gente Eu vai ouvi, sentindo assim. eu ouvi também, fiquei falando, nossa, será que é chuva? É chuva mesmo, é chuva. Agora está começando a Opa, que estiar. delícia! Vamos na força das águas. Isso, isso mesmo. A força das águas aí de Iemanjá, Oxum e tudo mais. E você, como está, Célia? Tô ótima, querida. Feliz de estar aqui com você. Eu fiquei te ouvindo você falar, já fui ficando tão emocionada com a sua fala, sensível é você. Eu falei, Não, mas não vou pôr a é. Carla no meu currículo Lattes. Mas é sim, é de coração. Você tem uma. Seja muito bem-vinda e muito grata por você ter aceitado aí esse convite para estar aqui com a gente. Mas é sensibilidade mesmo, séria. E nesse mundo de hoje que a gente está vendo tanta coisa, tanta insensibilidade, parece que a atualidade, parece que os tempos estão acelerados, está formando os seres humanos, assim, pressionando para desensibilizar muito, né? E só que as pessoas mais sensíveis elas são aquelas que mais às vezes adoecem, né? A gente vê depressão, ansiedade e outras somatizações, porque é muita onda isso, é muita onda, né? Segurar esse estar vivo, não estar só sobrevivendo, mas estar conectado com uma missão humana e espiritual nesses tempos turbulentos e assim produtivos e buscando estar bem, saudáveis. Isso é um desafio. Estar vivo nesse momento já é um desafio. Concordo 100% com você, disse tudo. Não Disse é tudo. sério. Nossa, eu falo que a gente vai na força das águas que estão caindo aí, a gente vai na força do mar, assim, tentando se equilibrar entre Menina, é isso. tsunamis e vamos nos balanços, Isso né? Porque o momento tá mesmo. forte. Ô, Célia, então, hoje, quem está aqui, a gente. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu atendi durante um tempo, Célia, durante um bom tempo, no início, assim, da minha jornada como terapeuta, eu atendi casais. Atendi bastante casais. E eu gostava muito, ainda gosto, só que hoje eu estou atendendo menos, de uma forma geral, né, por causa da escola, da formação de terapeutas. Eu estou mais na supervisão e na docência. Mas ainda atendo, mas casal menos. E eu percebia que a maior parte dos conflitos dos casais, você vê que o casal estava funcionando, às vezes relacionamentos até antigos e assim, conseguiam, mas o papel do terapeuta era simplesmente facilitar algo que não estava acontecendo, que era a comunicação. Parecia que um estava falando a mesma coisa, os dois dizendo a mesma coisa, mas não conseguiam se escutar. E aí chegava aqui na terapia prestes já a se separar, já não conseguiam mais falar, e a gente ia simplesmente, parece que, dissolvendo aquelas barreiras, né? E abrindo a possibilidade ali da escuta. E às vezes a relação ia para um outro nível, ia para um outro. Quando tinha que separar, separava muito bem, né? Em harmonia, mas normalmente nem separava, ia para um outro nível, o aprendizado dessa escuta, né? Tão essencial, tão essencial. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente no Ômega. Tem muita gente aqui que ainda não te conhece, um pouco de você, do seu trabalho, do que é que você faz, e esse carinho todo especial que você dedica à escuta. Você é uma contadora de histórias, né? Essas raras contadoras de histórias, seres aí lindos que são os contadores de histórias, mas você é que nos traz essa sabedoria de que antes de contar, há que se saber escutar. Como é que é? Fale um pouquinho aí do seu trabalho para a gente, esse povo aqui Exatamente isso, lindo. porque eu acho que eu aprendi, comecei a aprender sobre a escuta quando eu comecei a contar histórias, né? Bom, para quem não me conhece, eu venho primeiro de uma formação artística, como atriz de teatro, muitos anos, e aí eu comecei a contar histórias, me encantei com as histórias, isso acabou me levando um pouco para o campo da educação.
comecei a trabalhar também com arte e educação, e as histórias, principalmente, me levaram para o campo terapêutico. Elas foram a ponte, porque fui descobrindo o potencial terapêutico que as narrativas são, e comecei a fazer um trabalho mais aprofundado nesse sentido, e aí depois foi inevitável buscar as formações terapêuticas, e também incluir mais esse campo de possibilidades aí de trabalho na minha vida. E então, como eu estava falando, eu aprendi a escutar quando eu comecei a contar histórias. Para me tornar uma contadora de histórias, eu senti que eu tive que refinar mais a minha escuta. A escuta de mim, a escuta das histórias que eu ia contar, porque eu sempre falo, assim, eu dou muitos cursos de formação de contadores de histórias, e eu falo, gente, lição 1, escuta. A minha primeira aula de narração de histórias é sobre escuta. O primeiro encontro é sobre escuta. Porque como contar bem uma história? Escutando bem aquela história. Eu falo, se a gente escuta a história, eu vou entender como ela quer ser contada. Né? E se eu escuto para quem eu estou contando, então aí que começou a minha arte da escuta. Quando eu fui descobrindo que era contar histórias, ouvir e contar histórias. E, na verdade, assim, especialmente sobre escuta, eu refinei o trabalho quando eu comecei a contar histórias no hospital. Porque ali eu tinha um desafio que eu entrava num quarto de um paciente, eu tinha pouco tempo para ficar ali, uns 20 minutos, em média, e eu não tinha a menor ideia de que história eu ia contar. Então, quando eu abri a porta do quarto, porque, óbvio, eu não sabia quem eu ia encontrar, em que estado aquela pessoa estava. Então, como é que eu ia determinar que história eu ia contar para ele? Né? Porque eu quero contar a história para a alma das pessoas, para aquela pessoa. É um trabalho muito particular, peculiar esse do hospital. Não é como quando eu preparo um repertório para levar ao palco ou a algum outro lugar, a uma biblioteca. Então, no hospital, tinha sempre um mistério para o outro lado da porta. E eu entrava no quarto, bom dia, boa tarde, boa noite, e começava a observar, ouvir a voz da pessoa, qual era o tom, o ritmo da fala, para eu sentir como a pessoa estava. Se ela estava, às vezes a pessoa tomou muita medicação, então ela está assim, em estado sonolento. Eu via a postura do corpo, então eu tinha uma escuta da voz, das palavras, do corpo, e eu também começava a sentir o ambiente, como é que estava. Então eu brinco que eu fazia um scanner, assim, quando eu entrava no quarto. Eu me sentia bicho, assim, farejando em segundos, inspirando aquela pessoa para dentro de mim, é quase como se eu inspirasse ela. E aí a gente tem aquele encontro que é além da empatia, né? Que é estar com o outro, de fato, e não no lugar do outro. Então, eu nunca pensava o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar dele. Eu sempre tentava sentir aquela pessoa em mim e, a partir disso, sentir o que aquele campo, aquele corpo, aquela voz, aquele olhar me pedia para contar. E isso tudo era em 2 minutos, 3 no máximo. Era num bom dia, boa tarde. E aí eu trazia uma história que ali eu sentia que deveria ser contada. Ali foi meu grande treinamento. Como foram 20 anos de trabalho no hospital, eu tive uma boa escola. E aí eu comecei a pensar sobre o trabalho. E aí quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, aí eu fui refinando mesmo esse trabalho da escuta, porque eu acho que a principal qualidade do terapeuta é a escuta. Essa escuta sensível, essa escuta transpessoal, essa escuta profunda, né? Eu acho que é das mais importantes e a principal qualidade de um terapeuta. Acho que só a escuta, às vezes há uma carência tão grande de escuta que muitas vezes a gente nem precisa dizer nada, né? Mas esse absorver o outro, né? Esse absorver, quando a gente ser assim, quase com um vazio, um cálice vazio. É claro que a gente está sentindo, para poder ter essa qualidade de escuta, até mesmo saber como é que eu vou escutar. Você fala de que história eu vou contar, né? Que tipo de escuta aquela pessoa necessita, precisa vir esse primeiro elemento que você colocou, né? Que é a escuta de si mesmo.
Porque eu preciso entender como sim. aquela pessoa chega, que eu escuto com o meu corpo inteiro, com os meus olhos, como eu estou enxergando, estou vendo a fisionomia, e com os meus ouvidos eu estou escutando, você falou a respiração e tal, com as minhas sensações físicas, com a minha intuição, né? Então, é uma escuta ampla. Quando eu faço esse esvaziamento, é como se eu dissesse assim para o outro, minha sensação, eu estou aqui presente. É o presente, né? Eu estou aqui Exato. para me ofertar para você. Ai, não é Aqui e tão. agora. Aqui e agora. A gente precisa estar aqui e agora, o tempo inteiro, né? E isso que você trouxe, a gente está, é uma escuta de todas as dimensões e dos sentidos. Os sentidos do outro e o nosso, né? Quando eu brinco, eu falo que parece que eu farejava. De alguma forma, era uma maneira de expressar que todos os meus sentidos, né? E todas as minhas dimensões estão ali presentes, sentindo o outro. Né? E aí eu sempre falo, quando eu entro, quando eu vou começar um atendimento, antes de eu iniciar, eu me pergunto assim, eu estou agora capaz de receber outra pessoa aqui? Eu estou capaz de escutar o ser e o mundo interno desta pessoa? Porque escutar as palavras, né, é uma coisa. Agora, uma escuta mais profunda, a gente está falando aqui sobre uma escuta sensível, uma escuta transpessoal, que contempla compreender de fato esse mundo interno do outro. E aí a gente precisa ter uma qualidade de presença incrível, né? Porque quando a pessoa começa a falar, às vezes a gente tem que entrar aqui num campo de, às vezes eu pergunto, o que está por trás dessas palavras? Às vezes eu falo, o que será que de verdade ela está querendo me falar quando ela me diz isto ou aquilo? Né? Exato. Um bom terapeuta, a gente não pode ficar só na dimensão da palavra. Ah, ela está me dizendo isso é porque ela está sentindo isso. Não necessariamente. A gente sabe que às vezes a pessoa está verbalizando aquilo que ela dá conta, aquilo que ela vai elaborando ali e dá conta. Mas às vezes por trás daquelas palavras, né, que vem dessa dimensão mais mental, tem um fluxo de sentimentos, às vezes tem uma dor que ainda não está conseguindo ser verbalizada com a palavra. E nós, como terapeutas, temos que escutar, sentir, para poder ajudar, né, o outro a Mesmo. se escutar mais profundamente. Agora, essa escuta de si é fundamental. Porque se eu também não tenho essa escuta de si, então, quando você começa a falar e eu não estou conectada, percebendo, eu fico vulnerável a ser muito afetada pelo que você traz, só que não afetada de uma maneira positiva. Eu não gosto muito de usar a palavra positiva e negativa, assim, mas não afetada de uma maneira construtiva, de envolvimento e de integração, mas afetada num sentido de que, às vezes, o que você está trazendo encontra com algum conteúdo interno meu e eu não percebo, porque a minha escuta de si não está aqui tão atenta, e aí eu já me identifico mais facilmente, né? Que é quando aquela né, brincadeira que todo mundo fala, que encontra alguém, oi, tudo bem? Quando a pessoa vai responder, né? Ou as clássicas situações de você vai contar algo para alguém, você mal começa a falar, a pessoa já, eu sei exatamente o que você está sentindo. Impossível. Ou, se eu fosse você, eu faria tal e tal coisa. Ou ainda, isso já aconteceu comigo. E quando acontecer comigo, né? A gente tem dificuldade de simplesmente escutar. Sim. Simplesmente não, porque é profundamente escutar. Exato. Porque é um exercício você escutar. Ela está falando dela, ela não está falando de mim, dos meus conteúdos. Mas sim, é possível que os meus conteúdos e os seus se encontrem, né? E dancem juntos aí. Mas eu preciso ter consciência do que são os meus conteúdos, né? Então, essa escuta de si é fundamental, né? Para a gente escutar o outro e ainda inclua aí uma dimensão mais transpessoal da escuta do campo multidimensional, né? É inevitável vivenciar essa escuta. Achei muito curioso a gente começar a live e a chuva forte começar a cair aí.
não tem como eu não escutar isso de uma maneira mais profunda. O que que a natureza está me contando quando começa a cair essas águas na hora que eu vou começar essa noite? Fiquei a noite inteira sonhando com mar, com água. E aí a hora que eu entro aqui para conversar com você, tá aí esse som de Água. água caindo. Entende? Então, essa escuta transpessoal, se a gente mantém essa capacidade de escuta, ela é um grande guia. É um grande guia. É um grande guia. Eu acho que, e enquanto a gente escuta também, eu faço parte de um projeto de roda de escuta e eu sempre falo, gente, a escuta e a expressão, elas são medicina. Porque quando eu falo, eu também escuto e dessa escuta vem insights, né? Claro, Sobre vem o que eu uma estou compreensão, vivendo a ou luz, né? falando. E quando eu escuto o outro, eu também posso compreender algumas coisas e também ter insights. Então, a escuta é uma medicina Com e é certeza. uma Ô, Célia, ferramenta. e isso eu vejo os terapeutas, né? Que hoje eu estou trabalhando muito com supervisão de terapeutas, né? E assim, é um desafio, né? Ao mesmo tempo uma alegria, assim, a gente poder estar nesse lugar de ver várias situações e ver como aquele terapeuta está naquela situação diante daquela pessoa. E eu percebo, assim, que há uma, eu não sei se é uma herança de, da psicologia, eu não sei, vem uma herança aí nesse papel do terapeuta que a gente ainda está se encontrando, né? Quem é que é esse terapeuta, que lugar que esse terapeuta ocupa aí no resgate, na contribuição para a saúde, para o bem-estar, né? Então, o que que eu percebo? Que os terapeutas ficam muito tensos, já preocupados quando estão diante de alguém, que o que que ele vai trazer para aquela pessoa de resposta, de solução, de análise disso e ficam, e às vezes perdem de vista ou querem fazer uma leitura para dar para a pessoa, para devolver algo, né? Aí eu me lembrei, esses dias eu escutei uma história verídica, um fato verídico, mas que eu acho que, de certa forma, ilustra isso. Parece extremo, parece que nem é real, mas foi um encontro de não é namorados ainda, mas os primeiros encontros assim, né? Então a moça vai para o encontro e ela percebe que o rapaz está falando muito, e fala muito, começa a contar das coisas, talvez ou por nervoso, ou porque ele queria conquistar e queria mostrar logo para ela, e chega um momento que ela fala assim, olha, quando você me der a possibilidade, eu gostaria muito de te contar algumas coisas a meu respeito. Eu gostaria de te contar algumas coisas também, né? E aí ele fala, ah, claro, 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 pode contar. Peraí, só um minutinho. Aí pega o guardanapo lá do restaurante e uma canetinha que está em cima e fala assim, pode contar. Aí ela fala assim, enquanto você vai contando, aí ele começa a anotar. Aí ele fala assim, aí ela fala assim, o que está acontecendo aqui? O que é que você tá anotando que eu estou te contando? Ele fala assim, não, é porque é para eu não esquecer o que eu vou dizer para você quando você terminar de falar. Então, assim, é claro que esse encontro não evoluiu muito, né? Não foi para esse. Mas, Célia, é uma das coisas que eu mais vejo acontecer. Não é que não aconteça comigo, não. Eu procuro, nesse tempo, nesse treinamento, às vezes até da escuta terapêutica e na minha vida, né? Estar atenta a isso. Mas, de vez em quando, eu dou uma escorregada lá e falo, opa, eu estou muito ansiosa aqui. Eu estou perdendo a mim mesma e estou perdendo o outro. Estou perdendo esse momento do encontro, porque eu estou na minha mente, eu não estou aqui mais, né? Eu não estou nesse momento precioso que essa pessoa, assim, no que ela está me dando, né? Então, eu acho isso um desafio para os terapeutas. A terapia se torna mais complexa, mais difícil, quando a gente vem para esse lugar e sai da escuta, né? Exato, porque não está recebendo de verdade o outro, né? E eu acho que dá para a gente até expandir isso, né? Como você trouxe esse caso desse casal, é uma qualidade essencial do terapeuta, mas também, né, para todo mundo, para as relações pessoais, né? Como você citou inicialmente, quando você
fazia terapia de casal. Eu costumo trabalhar muito com educadores também, e eu também trago que essa é uma qualidade importante para o educador, da escuta, de escutar verdadeiramente os seus alunos, o que eles querem dizer com cada gesto, com cada comportamento, né? Então, acho que em todos os lugares, todo indivíduo, o Rubem Alves que fala, né, sobre a escutatória, que ele fala que todo mundo busca, né? Ele fala, nunca ouvi alguém buscando o curso, né? Todo mundo busca oratória. E a escutatória? No fundo, porque é uma arte essa de aprender a escutar. Eu estou aqui conversando com vocês sobre escuta, não é porque eu domino essa arte, é porque eu estou no estudo dela, é porque eu estou nessa busca, é porque eu estou com a atenção voltada para isso e fico buscando esse tema. Porque ele é desafiador, né? Ele é desafiador, ele exige muito da gente, porque ele exige aqui e agora. E uma capacidade, às vezes, de se esvaziar um pouco para receber mesmo esse outro. E como esse exemplo que você trouxe, quando a gente consegue fazer isso? Eu brinco, eu falo, a gente anda tão cheio de si, né? Tão ensimesmado, como as nossas angústias, nossos problemas, ou as nossas vitórias, que a gente quer contar, falar. E aí a escuta, né? É difícil você parar e ouvir de verdade, porque tem as camadas, né? Você escuta ouvindo as palavras, depois o que está por trás dessas palavras? E mais profundamente, né? O que está aí nesses livros que estão atrás de você? O que isso diz sobre você? Essa cor que você está usando hoje, o que isso diz sobre você? Sem julgamentos, sem preconceitos, porque eu acho que aí a gente encontra um lugar importante do educador, do terapeuta, que é não julgamento. O terapeuta, ele não é um juiz que está aqui para julgar. Então, tem algumas pessoas que às vezes falam assim, ai, eu tô meio assim, se eu te conto uma coisa, não, porque eu tô até com vergonha de te contar. Eu falo, gente, parece que eu sou uma juíza que tô aqui, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, assim, o terapeuta não é um juiz, ele não está aqui para julgar. Também não é um investigador buscando verdades sobre a outra pessoa. Às vezes a pessoa está contando uma coisa e eu sinto que, na verdade, tem outras coisas por... Mas eu vou aceitar aquilo que ela está dando conta de me dar agora, né? E entendendo, eu não estou aqui buscando verdades, né, como uma investigadora. O terapeuta está aqui para acolher sonhos, sentimentos, desejos, e acolher, ouvir as dores, as alegrias, e junto com aquela pessoa caminhar, olhar. Ela que vai se descobrir, né? Se eu pego para mim que eu tenho que revelar esta pessoa para ela mesma, eu não estou entendendo o que é o caminho do terapeuta, né? Porque o terapeuta não é juiz, não é investigador, não é também a pessoa que vai revelar, como você falou, né? A gente fica nessa ansiedade de... Não é o nosso papel esse. Eu trabalho com a arte-terapia também, que eu amo. E aí, isso também é um exercício, porque às vezes você precisa só escutar um desenho, escutar uma forma esculpida na argila, e não ficar interpretando, né? Que é sempre um risco. A gente ficar interpretando, e nessa busca de interpretação, às vezes eu parei de ouvir. E ouvir o que a pessoa esculpiu ali na argila, o que aquela forma tem para me dizer sobre aquele momento. Além dos pré-julgamentos que eu tenho, porque eu sei a história daquela pessoa e etc. Então, é um exercício esse de respirar junto com a pessoa, respirar o desenho dela, respirar a dança, respirar a fala, né? Essa escuta mais profunda das coisas, das pessoas, do bicho que pula no colo, a hora que ele tá, do gato que se aproxima durante a sessão, eu brinco, eu falo, a gente precisa escutar tudo. E é o terapeuta, é o educador, pais e filhos, relações afetivas, todas elas, né? No campo profissional, em todas as profissões, eu acho, né? Imagina no meio corporativo, escuta verdadeira, como é que é uma escuta livre de hierarquias? Né? Porque é comum a gente ver, tem uma equipe ali, quando o chefe, o diretor fala, todo mundo
para, no mínimo, e quando é um outro colega, parece que a escuta não é a mesma, né? Se estabelece uma escuta seletiva. Como é que eu escuto a todos com a mesma abertura, né? Sem, já vem aquela que sempre fala aquelas coisas, aquele que sempre... A gente vai rotulando e parece que a gente sempre já sabe o que vai ouvir da pessoa, da mesma forma quando a gente interrompe a fala no meio, como se a gente fosse... realmente, se eu sei o que o outro vai falar, onde isso vai levar. E às vezes você pode se surpreender quando se permitir ouvir de fato, né? Isso. Então, isso Fantástico. tem um conto oriental. Oba, uma história. Posso contar uma historinha curta? Ah, com certeza. Sempre Você vai me bem-vinda. avisando. Você vai me avisando Adoro do suas tempo, histórias. porque eu falo de escuta, escuta, mas aí eu falo. Mas eu não consigo entrar e sair de um lugar sem contar uma história. Ai, vai lá. Tá, eu já ia te Mas, pedir. Célia, conta a história aí pra gente. eu escutei o seu campo, Pois é. eu escutei o que estava aí no seu íntimo, então. Porque tem uma história que eu sempre fico ouvindo essa história quando eu estou assim, pensando sobre escuta. E cada dia eu fico escutando um pouco mais essa história. Então, na verdade, eu não vou contar essa história para vocês. Eu vou escutar essa história de novo com vocês. Porque é um conto oriental, eu vou contar ele de maneira bem sucinta e rápida aqui, pelo contexto, mas é um conto oriental bem antigo, de um tempo em que os imperadores enviavam os jovens príncipes para que fossem treinados por grandes mestres, para que pudessem se tornar bons governantes. E assim foi com um jovem príncipe que foi enviado a um grande mestre, mestre Panku, e ele chegou a ter um mestre muito ansioso para começar o seu treinamento para se tornar um grande imperador. E aí ele chegou, o mestre, com todas as referências, estou aqui para fazer o que o senhor ordenar. O mestre então disse, bom, então você deve começar indo para a floresta e você vai passar um ano lá, ouvindo. Um ano lá escutando a floresta. Depois de um ano você volta e me conta tudo o que você ouviu lá. Ele não entendeu nada. Ele falou, mas eu estou aqui para ser treinado, para ser um imperador. Como ir para a floresta, ficar ouvindo a floresta? O mestre simplesmente fez um gesto e ele resolveu obedecer. Ele foi à floresta, chegou na floresta, ficou ali um tempo, passou um dia, 2, 3 e falou, gente, não tem nada aqui para ouvir. Não tem nada na floresta, é só um silêncio. Aí passou mais 1, 2, 3 dias, ele falou, mas tem uns pássaros cantando. Tem um som de água, e foi atrás. De vez em quando ele ouvia o vento agitando as folhas das árvores. E assim ele passou um ano ouvindo a floresta. E aí ele voltou feliz, todo empolgado, e disse, mestre, cumpri a minha missão. Eu consegui ouvir a floresta. O mestre disse, muito bem, então o que você conseguiu ouvir? Eu ouvi o canto dos pássaros, eu ouvi o som dos rios e das cachoeiras, eu ouvi a chuva caindo, mestre. O mestre ouviu e disse, muito bem. Agora você vai voltar e passar mais um ano na floresta para ouvir profundamente, para ouvir o inaudível. O rapaz falou, agora sim que eu não entendi nada, mas não é possível. E sim, obedeceu e voltou para a floresta. E passou ali mais um ano ouvindo a floresta. Depois de um ano ele voltou, parou diante do mestre e disse, mestre, eu escutei o inaudível. Mestre, eu escutei o som do sol nascendo e aquecendo a terra. Mestre, eu pude ouvir o som do desabrochar das flores e o bater das asas das borboletas. Eu pude ouvir as folhas bebendo o orvalho da manhã. Aí o mestre disse, sim, agora você ouviu o inaudível. E agora você está pronto para se tornar um governante. Aquele que será capaz de ouvir profundamente o seu povo. Maravilha. Muito linda, muito linda.
E eu acho que é isso, por isso que eu sempre fico buscando essa história, porque eu falo, eu preciso aprender a ouvir o inaudível, a ouvir o que está lá e não consegue ainda ser pronunciado. Porque ouvir o que o outro fala, né? Escutar o que você está me falando, mas escutar aquilo que não está sendo falado, revelado. Escutar aquelas necessidades que não estão sendo verbalizadas, né? E aí eu acho que como governantes, como educadores, como terapeutas, como humanos, nós devemos, assim, temos essa obrigação no mundo de entrar para esse treino da escuta. E eu acho bacana que hoje tem a comunicação não violenta, tem muitos grupos e estamos falando muito sobre escuta, sobre a capacidade de escuta, e eu acho que precisamos falar ainda mais. Por isso que eu fiquei super feliz com o convite para esse bate-papo, e mais feliz ainda com o convite que você me fez há um tempo atrás Uhum. para participar, né? Para que esse fosse um módulo do curso Isso, de um psicologia mini transpessoal. curso, né? O curso de psicologia transpessoal do Ômega, eu acho que é o mais antigo do Brasil. É um curso de uma profundidade incrível e para mim é uma honra fazer parte do corpo docente desse curso e a gente entrar com um módulo de escuta. Eu achei muito especial, eu achei muito importante, achei fundamental já no processo de formação a gente ter esse espaço para falar sobre escuta. Eu achei que foi uma sacada assim, que você teve, muito especial, de trazer isso para a formação da transpessoal, porque eu acho que é o momento da gente, principalmente quando a gente está ali. Bom, em formação estamos sempre, né? Mas eu acho que nesse momento em que estamos ali cursando, trazer esse assunto, essa reflexão, esse encontro sobre escuta é fundamental. É E para essencial. mim, as histórias são as minhas grandes mestras sobre Você escuta. continua com os grupos, Célia, de contadores de história, formando os grupos? Tá com um grupo, você está Sim, com um grupo de contadores de histórias, está com os sim, grupos de arte e terapia arte das terapia. mulheres, com Sim, mulheres ou com... eu estou fazendo os grupos de arte terapia, tem os grupos femininos, mas também tem grupos mistos, que eu tenho feito online, também agora voltei a fazer encontros presenciais, depois que passou a pandemia. Eu fiquei um ano em Recife, aí voltei para São Paulo, e aí Sim. agora estou retomando os encontros presenciais também. E as formações de contadores de histórias, há uns 15 anos, também estou nesse processo de formar contadores de histórias, quer dizer, de me formar a cada grupo com os contadores de histórias, com esse encontro que há, e também com os trabalhos com os educadores, né? Com as formações de educadores, sempre a partir da arte de contar histórias. Então, os Ô, grupos de Célia, arte terapia, diga. como é, para você, assim, esse desafio, assim, da escuta, dessa escuta tão ampla que a gente precisa desenvolver? Eu me lembrei de uma coisa, que é a questão, enquanto você dizia, contava a história, né? Desprendimento do que é a escuta, né? Um desapegar-se também. Você falou assim do ver o outro com olhos novos, sempre. Tem pessoas que às vezes elas saem da família, saem do ambiente do grupo de pertencimento, porque as pessoas só conseguem vê-la como ela já foi e não conseguem escutar aquilo que ela é nesse momento, esse processo de transformação. Se a pessoa for independente químico, Aquela, aquele ambiente ali sempre vai escutar aquelas mesmas coisas, como se a pessoa estivesse naquele mesmo esfera. Então, às vezes, ela precisa sair para ter uma outra escuta, né? Eu me lembrei disso, mas eu quero fazer um salto para outro lugar. Enquanto você estava contando a história, eu fiquei pensando assim, meu Deus, quanto desprendimento das nossas próprias crenças, né? Dos modelos, quanto esvaziamento é necessário para fazer uma escuta. Eu me lembrei, no início da minha profissão como professora, né? Eu ensinava numa escola noturna para jovens, né? E jovens trabalhadores. Vinham, às vezes, de uma jornada de trabalho e queriam muito estudar, e aí eu fazia grupo de crescimento com eles, né? E aí, no início, o que que eu fazia? Eu preparava um trabalho, falei, esse trabalho vai ser o trabalho que eu vou desenvolver essa noite nas turmas.
E aí eu ia, passava a tarde montando aquele trabalho todo bonitinho, com início, meio e fim, com as dinâmicas, as vivências, ia lá para a escola da minha aula. Aí chegava na primeira classe, aquele trabalho, às vezes, né? Nossa, parecia uma coisa maior do que aquilo que eu tinha preparado. Nem eu, surpreendente o resultado, né? Eu ia sair feliz da vida, botar a faixinha, agora eu entrava na outra sala. Aí na outra sala, parecia que eu estava falando outro idioma, que não era aquela, que eu estava, falei, gente, o que que é isso? O que que aconteceu aqui? O que foi que mudou? Aí será que foi a energia da sala, a energia das pessoas, a energia, alguém se antipatizou comigo, a ver que era aquela, até que eu comecei a ver isso, né? A precisar começar a escutar. Acho que começou aí o treinamento. Não era culpar coisas que estavam acontecendo no ambiente. Não, era porque realmente eu não estava escutando, eu estava escutando o meu trabalho e achando que o meu trabalho, ele iria. Eu estava perdendo de vista isso, né? O outro. Então, o quanto que é necessário. Eu aprendi. Aí eu levava várias possibilidades e entrava num fluxo ali, falando, vamos ver, olha, eu tenho aqui, vamos ver o que cabe aqui, fazer esse cheirar que você falou, tão interessante, né? Eu falei, gente, eu sofri tanto antes de fazer isso, e às vezes eu sofro quando eu não faço isso, quando eu não cheiro assim, antes de chegar, que eu já tenho um rótulo pronto, encaixo esse rótulo em todas as pessoas ou no ambiente, não serve, não funciona, não vai para lugar nenhum, né? Só distancia, só afasta. Esse foi um desafio, assim, esse desprendimento, sabe? Esse soltar os meus, o meu aprendido, isso tem sido, né? O que é que você Isso percebe? é que para o professor, para quem é professor e educador, eu falo, esse é um grande desafio, porque é como se o professor sempre tivesse que saber tudo e falar sobre tudo e sempre tem algo a dizer e não se permite, às vezes, se surpreender na escuta ou falar, não sei. Hã? Né? Dá espaço para que os outros também falem, para que os alunos falem. Às vezes a gente já chega, eu preciso saber tudo sobre isso, e dizer, e falar, né? Assim como, né, todo mundo se esforça ali para preparar a aula. Esse exemplo é maravilhoso, porque você prepara a aula, mas você está ali na sua casa, você está preparando uma aula com o que você está imaginando que você vai encontrar. Então, você, óbvio, a gente tem que preparar a aula, não tem, né, como a gente prepara. Mas quando a gente chega, tem a qualidade de presença que na hora fala, opa, a coisa está pedindo outros caminhos, outra dinâmica. E se você está presente, aí você dança, né, com a turma, com seus alunos. Ou como eu falei, quando eu comecei a contar histórias, foi quando eu aprendi a escutar. Porque eu escutava a história para saber como ela queria ser contada, e eu escutava aquela plateia que estava ali. E eles me diziam também a maneira como eles escutavam, ia também jogando e direcionando e dançando com a minha maneira de narrar aquela história. Então, uma mesma história, ela é contada de maneiras muito diferentes, porque eu, a cada momento, sou uma, quem está ali ouvindo é outro, e isso é importante, né, para o contador de histórias, para o educador e para o terapeuta, então, mas é esse desafio, né, estar aqui e agora, estar E aqui requer a e agora. criatividade, né, Célia? Desenvolver a criatividade, porque você sai de uma zona, e sair daquela zona segura, como se diz assim, de tudo eu sei, de tudo tá certo, por um lado, dá pode dar uma pseudo-segurança, mas se alguma coisa foge àquilo que você estava programado, a coisa não funciona, então é preciso experimentar assim, se abrir a uma certa vulnerabilidade, né? E deixar a Sim, criatividade fluir. Então, acho que isso pode ser, para muitos de nós e para nós, em muitos momentos, um pouco assustador. Né? Imagine os pais, eu vou trazer não vou trazer nenhum exemplo de situação, mas eu só um quadro. Imagine os pais escutando os filhos, no sentido de saindo, o medo que dá,
se ele abrir o espaço, quando a gente abre o espaço, fala assim, vamos gente, eu quero escutar vocês. Quando você abre o espaço para escutar o outro, significa que você vai escutar o outro, você vai validar, de certa forma, você vai ser obrigado, entre aspas, a rever e abrir mão de talvez algumas coisas quando você dá espaço. Não é só, estou escutando meus filhos, agora eu só escutei, te dei, você não falou? Falou. Tá ok, agora a gente volta ao mesmo. Aqui, não é isso, né? Então, acho que muita gente, às vezes, não se coloca nesse espaço de, deixa, me diga aí, me fale de você, me diga, meu filho, o que é que você está querendo, o que é que você está pensando, o que é que você pensou sobre isso? Você acha que isso aí ia te levar aonde? Me fale aí sobre isso. Dá, dá um tremor, assim, pode ser muito assustador, sabe? Esse Sim, escutar o que o porque outro tem a dizer. você fica quase que em suspensão, né? Porque você não sabe o que o outro vai dizer, para onde, que caminho a coisa vai seguir. E aí a nossa necessidade de controle é que faz a gente sofrer, né? Eu falo, essa angústia de não conseguir ouvir, querer, tem uma necessidade de controle, né? Mas eu brinco que eu falo assim, essa capacidade de escuta, ela vem do presente, né? Dessa atenção plena, que nos leva a um lugar, assim, eu brinquei no início que eu falei de um esvaziamento, assim, mas é um vazio que o Zen traz. Um vazio de esvaziar-se dos nossos ruídos internos. E aí a gente chega num lugar do vazio, que é o vazio criativo. Eu brinco que eu falo, os mitos, eu gosto muito dos mitos de criação. E a maioria dos mitos de criação começa falando que o mundo surgiu do nada, né? Havia um nada, um buraco escuro, uma imensidão azul, ou havia... E aí houve um som, um movimento, uma gota que caiu, mas muitos mitos de criação, a criação se deu a partir do vazio. E eu acho muito interessante, porque a criatividade, de fato, a originalidade, de fato, vem, eu acho, quando a gente consegue abrir para o campo de possibilidades, abrir para a qualidade de presença, né? Para estar aqui agora. Aí eu sinto que a nossa capacidade criativa, então você vai saber o que fazer, porque você está presente aqui agora. Mas às vezes a nossa necessidade de controle, de onde é que isso vai, para onde é que esse caminho, essa conversa pode ir, para que rumo a prosa pode tomar. Então Exato. esse medo é que atrapalha. Né? Esse medo é que atrapalha ao professor, né? Ao terapeuta. O terapeuta ainda fica, ele está numa posição que é um pouco mais de escuta, mas eu sempre provoco que não é porque você está sentado diante do outro sem falar que você está de fato escutando. Tem terapeuta que pode ficar 1 hora ali na frente do outro e vamos avaliar sinceramente se você estava com uma escuta presente aqui e agora, de fato, para o outro. Dessa maneira que estamos falando. Quando nós falamos de uma escuta sensível, transpessoal, nós estamos falando escutar a voz, a palavra. E quando eu escuto a voz, eu vou escutando o ritmo da sua fala, o tom que você está me dizendo, as pausas. É importantíssimo. Não adianta eu escutar suas palavras, eu preciso ouvir as pausas da sua fala. Aquilo que eu falei no início, ouvir o outro, né, como se fosse uma música. Ouvir o outro como se fosse uma música. Cada nota vai se revelando ali. Cada pausa, o ritmo, o timbre. Com essa qualidade, né? E aí eu vou entendendo o que é aquela composição, aquela sinfonia. Porque às vezes o rumo que a coisa vai é surpreendente, né? E não é fácil você ficar ali, né, 1 hora com essa qualidade de presença e buscando aprofundar cada vez mais. E o corpo? O que esse corpo está me dizendo? O que esse mínimo gesto? Agora, nós terapeutas temos um grande desafio depois da pandemia que abriu muito esse fluxo de trabalho online. Então eu falo, antes eu tinha um corpo presente aqui para eu observar se estava mexendo o pezinho, se estava... Agora... A gente tem que sentir o campo do outro nos atendimentos online aqui, ó, nessa janelinha. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. Novamente, você me escutou. Eu falei, Célia, e agora? E aí? Como é que a gente faz? Qual é o maior desafio em ter a pessoa
nesse quadradinho aqui, né? Que pode estar de bermuda, de short, tá fazendo mil gestos aqui, você não sabe nem o ambiente inteiro, para onde ela está olhando, se ela está olhando como é, o que que pode ajudar a gente nesse momento, onde as terapias online estão cada vez mais se tornando um lugar, assim, uma prática, né? O dia a E é dia do possível. terapeuta. E é possível. Eu confesso que antes da pandemia, eu considerava, já, alguma outra pessoa já havia me procurado para fazer terapia, porque morava fora do Brasil, e eu falava, não, mas é que eu atendo com arte-terapia, com terapia transpessoal, não dá para ser online. E aí começou a pandemia, eu fui cancelar o primeiro atendimento, olha, a gente vai ter que suspender, porque os consultórios estão fechando. A pessoa virou e falou, não, você não pode me abandonar agora. Aí eu falei, mesmo, não posso. Agora, então tá bom, vamos no online, vamos ver o que Vamos que lá. acontece, né? Vamos ver. E aí eu me surpreendi, e me surpreendo a cada dia. Como? Se a gente se coloca mesmo presente para receber o outro, se a gente se coloca com todos os sentidos, eu continuo aqui, né? Entrando. Você está no online, estou no seu campo. Por isso que acontecem essas sincronias. Você fala, nossa, eu pensei e você já falou. Eu pensei, porque tem uma comunicação que começa a acontecer, que não é só dessa dimensão verbal, né, que a gente está falando. Começa a ter uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Começa a ter uma... Quando a escuta está profunda, a conexão ela se estabelece, aí, né, o que começa a acontecer... Então, ainda assim a gente escuta o corpo, mesmo que esse corpo seja assim, a tela. Você começa a perceber a respiração, porque também está mais focado. O olhar, quando a pessoa vai falar para onde, se ela olha para algum lugar, o mexer da cabeça. Aí as mínimas coisas, um ombro, um voltar o corpo para trás, para frente. Você vai sentindo junto também, né? Mas é uma outra experiência, mas eu acho que eu continuo com aquela mesma sensação de busca de sentir, com todas as minhas dimensões, os meus sentidos, ainda que estejamos tão distantes e tendo uma tela como meio de comunicação. Mas eu tenho, desde que começou a pandemia até agora, eu continuo atendendo muitas pessoas online e tem sido experiências fortes, intensas, muito potentes. E dá para entrar no campo do outro, dá para escutar, mas eu acho que ainda é a mesma, pelo menos para mim, ainda tem sido esse mesmo caminho do estar presente, do estar junto, do estar respirando junto, do estar aqui, entregue para o outro e recebendo o outro. É uma entrega também. Você se esvaziar aqui para... Me diga aí, o que você tem para me trazer? E recebe. Porque se eu estou aqui também com as minhas coisas, eu não consigo receber. E se eu não receber, como eu vou compreender? Porque, como eu falei no início, o terapeuta não julga. O terapeuta não revela verdades. O terapeuta ajuda a compreender, que é diferente de interpretar, eu acho, né? Eu sinto dessa maneira. A interpretação passa por um julgamento. Eu estou interpretando a partir de que perspectiva? A partir de que, então, a partir desse conceito, dessa teoria, dessa ferramenta ou dessa, mas né, o Jung mesmo já falava, né? Quando estiver diante de outro ser humano, seja outro ser humano. Isso. Aí a hora que as teorias, as ferramentas, elas estão internalizadas, mas você presente, aberto, eu falo que tem uma dimensão de compaixão e de amor na escuta. Você leu de novo aquilo que eu estava querendo você estava escutando, e eu aqui pensando, falei, gente, o quanto eu acho que é um gesto de amor, é uma expressão, poder escutar, Célia, o outro, porque tem um elemento aí que pressupõe, por exemplo, eu estou aqui, né? Eu estou aqui agora, você imagina, você está vivendo mil coisas, nesse momento tem muitas coisas acontecendo na sua vida, tem coisas também que você precisa, outros afazeres e preocupações, e tem o universo de Célia,
mundo de Célia que continua girando, ele não para e diz assim, ó, pare agora, e agora, Célia, tudo para, os problemas vão ficar em stand-by, congela e você vai escutar fulano de tal, você vai escutar seu cliente, vai começar a dar terapia. Nada disso, tudo continua rodando com a mesma intensidade. E aí a gente só, olha, eu acho essa uma experiência muito linda, porque a gente se torna assim, ou não sei se a gente se torna capaz, mas a gente se coloca nessa disposição de soltar a minha vida, as outras coisas da minha vida que também são importantes, que me tomam a minha energia, minhas emoções, meus sentimentos, mas eu falo assim, aqui eu entrego isso aqui, a vida, eu solto isso aqui para a vida e eu me disponibilizo aqui, me coloco aqui nesse encontro para outro, né? Então, assim, a gente, olha, isso é um ato, isso é um aprendizado do amor, é um exercício do amor. Eu sinto assim. Eu acho que tem muito amor na escuta. Essa escuta, né, profunda que a gente está trazendo, ela é uma experiência da dimensão do amor. Né? E falo, né, que ela é quase um lugar, né, que é muito do feminino. Não estou falando da mulher, mas do feminino, que há na mulher e que há no homem. Essa capacidade de abrir para receber o outro em si, né? Esse é uma qualidade que é desse lugar do feminino que há no homem, do feminino que há na mulher, né? Essa dimensão de maneira mais sutil e tá nessa capacidade de amar e escutar. Isso, eu acho que mesmo. Você começou, né, falando sobre os casais que você atendia, a dificuldade que havia de escuta e de que precisava de uma terceira pessoa para mediar uma escuta, na verdade. Uma terceira pessoa só para criar condições de que um pudesse ou escutar o outro, né? Que naquela relação cotidiana perdeu a capacidade de escutar e com isso comprometeu a capacidade de amar, né? E a capacidade de amar começa a ser comprometida pela... Então, eu sinto que esse escutar e o amar, as pessoas que têm uma capacidade de escuta e do outro, eu sempre observo, assim, são pessoas que eu sinto que têm uma capacidade de amar muito, muito grande, né? Porque o amar... mas precisa ter capacidade para amar? Não, todo mundo ama. Mas a gente percebe que algumas pessoas têm uma capacidade mesmo de entrega, de amar, né? Desse amar, desse lugar em que estamos falando, que é Mais capaz disponíveis, né? Tem de uma se integrar, disponibilidade para isso, né? que aí se integra o outro, né? Aí não tem só essa empatia de, eu me colocar no lugar do outro. Se eu falo que eu estou me colocando no lugar do outro, eu já estou me separando do outro, né? Aí eu já contemplo. Agora, se eu olho, eu e Carla somos uma, então eu sei o que você está pensando. Assim, né? Não nessa arrogância de eu sei o que você vai me dizer, mas eu e você estamos aqui e somos uma. Assim como eu e a natureza, né? E aí eu falo, estamos escutando a natureza? Eu acho que não. Senão a gente não, né? Não faria isso que estamos fazendo com o planeta. Então, assim, precisamos ouvir também, expandir essa escuta. Estamos ouvindo os rios, as florestas, as queimadas, as secas. Estamos de verdade ouvindo o corpo do nosso planeta, porque somos um só, né? Então, estamos nos ouvindo nessa dimensão. Estamos escutando os nossos sonhos? Também sempre pergunto. Escutar os sonhos é fundamental nesse caminho de autoconhecimento. Ouvir os sonhos estão aí o tempo inteiro, nos trazendo elementos, nos contando histórias sobre nós, sobre o que está acontecendo no mundo, que a gente também vai captando e vai à noite processando como sonhos. Como é que está a nossa escuta para os nossos sonhos? Se eu não estou escutando os meus sonhos, como é que eu vou escutar os sonhos da pessoa que entra aqui hoje para que eu atenda? Né? Com a mesma importância, porque aquele terapeuta que reconhece a importância do sonho, quando o paciente entra e fala, eu vou contar o que eu sonhei essa noite,
Toda vez que a pessoa fala que vai me contar um sonho, eu quase corro para pegar pipoca. Eu adoro ouvir sonhos, porque ali tem muita história para contar, né? Porque eu Exato. acho que aí abre uma dimensão integral, integrada. Então, eu também chamo a nossa atenção, assim, fico chamando a minha atenção para essa escuta de si, do outro, da natureza, né, do As planeta, sincronicidades, né? sincronicidades. Aí a gente começa a compreender um pouco mais de si, do outro, da vida, do mistério, né? Aceitar o que é o mistério, ouvir as manifestações do mistério, sem também querer rotular tudo, nomear tudo, colocar numa caixinha, dizer isso é dali, ou é daqui, ou é de acolá. Não sei, isso acontece, isso aconteceu, isso está acontecendo agora. Então vamos ver como é que isso reverbera agora, aqui, nesse lugar, nesse espaço, né? Se escuta mais. Muito bom. E por falar nisso, eu Ai, fiquei meu só Deus. batendo o olho em alguns comentários que as pessoas foi falando, assim, eu não consegui ler muita coisa, porque... Deixa eu ver Mas também, eu não fico muito. agradecer as manifestações. Eu vi algumas pessoas falando sobre o quanto estava sendo inspirador e a pessoa estava prestando atenção. Ia se colocar como um melhor escutador a partir de agora. Eu fui Isso. batendo o olho em umas falas e outras, assim. É bom, né? O desafio desse caminho de comunicação online é que eu queria poder ouvir todos os, né, que foram Tá chegando, ali passando. vendo, dando para ver melhor, né? Às vezes no YouTube, nesse aspecto, eu gosto, porque mais acontece que são experiências diferentes, né? Quando a gente bota o YouTube ao vivo, fica mais fácil ler ali, É, interagir. O Instagram é um pouco mais desafiante. Esse processo é uma linguagem, assim, para a gente. Eu ainda não peguei muito, eu estou eu já estou começando. desistindo um pouco. Eu já estou numa fase que eu estou usando óculos para enxergar os dois quadradinhos, eu e você. Aí as Nossa, letrinhas miúdas, então, eu vou pegar as batendo o olho. Mas letrinhas, a gente tem que aproximar o olho e falar, meu Deus do céu, o que está sim, acontecendo ali? Mas aí a gente vai fazendo, assim, a gente sabe que vocês estão aí com a gente, né? Então também nessa escuta, a gente está aqui nessa roda, né? É assim que dá para ser, então a gente não pode deixar de viver esse momento. É o que a gente tem, vamos escolher isso, né? E viver essa sim. experiência assim. Quando eu tiver um outro ambiente, um outro espaço, poder estar também frente a frente, corpo a corpo, é uma outra experiência, a gente também vai colher e viver a E beleza ainda daquilo tem que as pessoas que vão nos ouvir depois, né? Tem aquelas que estão depois, aqui Célia. na roda com a gente, agora à Isso. noite, na terça-feira, e tem aquelas que vão ouvir a gente amanhã, na hora do almoço, depois, e depois, e É depois. isso mesmo, Célia. Então, Isso mesmo. é um barato. E é maravilhoso, né? Porque assim as nossas trocas. E você está em Salvador, eu estou aqui em São Paulo. Pois é, tá vendo? É possível. Se não E ao fosse. mesmo tempo, estamos muito integradas aqui agora, Pois né? é, e como? Ô, Célia, é tão gostoso esse momento com você. Muito lindo, eu nem sei mais. Você diz tanta coisa, tantas pérolas de sabedoria. Eu fiquei pensando assim, falei, vou pedir Célia para ela dizer uma coisa, assim, que ela diz, Célia, aquela, como você diz tantas coisas, que eu não tenho nem como dizer assim, Célia, me diga uma coisa aí que seria a coisa. Você já disse um monte, né? Já recordou aí, já acordou também muitas questões que eu acho que se a gente, depois você vai, isso fica gravado, fica aqui no canal, fica lá no YouTube, então você vai poder voltar aqui depois e degustar essa sabedoria, né? Vir ali colher, e a gente fala, não, eu quero escutar de novo, porque foram muitas coisas, né? A gente pensa, foi rápido esse momento, mas profundo, né? Profundo, se eu souber desfrutar desse ensinamento compartilhado, mas eu não sei se eu posso te pedir isso ainda, porque eu acho que a história que você trouxe foi tão perfeita, tão maravilhosa. Ai, mas eu gosto tanto, eu acho que eu fico tirando lasquinha de você querendo escutar as suas histórias. Aí eu ainda queria que, se fosse possível, se você, se você puder ainda contar ainda uma história pra gente, assim, pra gente dormir, sabe? Pra fechar a nossa noite, esse encontro tão divino com você, tão humano. Você Tá, pode contar então, outra história pra gente?
Então, vou escutar aqui no meu coração, no campo, que história vai pedir para ser contada nesse contexto, depois de todas as falas. Veio uma história, que foi uma história que eu ouvi logo que eu comecei a aprender a contar histórias, né? Que eu falei que foram as histórias que me ensinaram a escutar. E essa história, ela está no primeiro curso de narração de histórias que eu fiz com a Regina Machado, que é uma mestra que me iniciou, falo que é a pessoa que me iniciou mesmo, porque foi a minha formação, começou ali, ouvindo a Regina, e eu ouvi essa história dela, num curso com ela. E essa história me acompanha e continua me formando uma contadora de histórias a cada dia, e porque ela é uma história que serve para qualquer ofício, e eu acho que, de muitas maneiras, está ligado com tudo que a gente falou aqui hoje. É a história de um mestre carpinteiro. Mas era um mestre carpinteiro que fazia peças de madeira tão belas, mas tão belas, a ponto do próprio imperador, encantado com o trabalho dele, mandar chamá-lo para interrogá-lo sobre qual era a natureza do trabalho dele. Por que as peças dele eram assim tão diferentes e faziam tanto sucesso? E o carpinteiro falou: senhor, não tem nada de diferente, assim, de tão especial. O imperador falou: não, tem alguma coisa aí muito especial. Qual é a magia do seu trabalho? Então me diga como é que você faz para trabalhar. Ele falou: bom, isso eu posso dizer. Como é que eu trabalho? É assim. Primeiro, quando eu quero fazer uma mesa, eu paro, eu reúno as minhas energias, trago a minha mente para quietude absoluta. Aí eu desconsidero qualquer fama ou recompensa que eu possa receber. E aí, quando eu estou assim livre das considerações externas, aí eu consigo ouvir a voz interior, aquela que me diz exatamente o que eu devo fazer. Aí sim, eu me levanto e vou pegar minha ferramenta. Eu pego o meu machado, verifico se ele está bem afiado, se balança com o meu braço e entro na floresta. E lá eu escolho a árvore certa, que é aquela que já está esperando para se tornar a minha mesa. E quando eu a encontro, eu pergunto: o que eu tenho para você e o que você tem para mim? Eu corto a árvore, depois eu fico ali diante dela, eu lembro de tudo que os meus mestres me ensinaram e observo as qualidades naturais daquela madeira, e assim eu construo a minha mesa. E o imperador disse: bom, tem algo mágico em seu trabalho. Sim, senhor, mas a magia vem disso que eu acabo de lhes contar. Eu acho que essa história traz um pouco sobre, né, o que é essa escuta para o ofício, no caso do carpinteiro, mas eu acho que o nosso, como terapeutas, como educadores, como artistas, como carpinteiros, como cozinheiros, como qualquer ofício, se colocar dessa maneira. Obrigada, Sério, João, olha, me conhecendo aqui, falando uau, incrível. incrível. Né? E a chuva começou, gente. A chuva está nos convidando agora, de novo, né? A chuva abriu e a E chuva acho agora recolhe. E a chuva adorei. recolhe. E a chuva recolhe. Célia, Ai, que alegria, muito, mas muito grata por esses momentos, por esse carinho, por essa disponibilidade, né? Eu fico assim, meu coração mais assim preenchido, mais acariciado por esse encontro com você e com Eu vocês que estão agradeço. aqui com a gente. Agradeço essa oportunidade de estar aqui. Tem gente entrando agora, nós estamos encerrando esse momento, mas vai ficar gravado aqui, então você fica à vontade para acessar e conhecer um pouquinho mais do trabalho do Grupo Ômega também, que eu Sim, vou sou deixar fã, além de... seu Instagram aqui também, né, Célia? Vai ficar.
E aí Isso, vocês podem, né, arrumação. mergulhar mais no trabalho de Célia, que ainda tem o trabalho das vozes búlgaras, que ainda tem essa coisa aí linda que você faz, que é esse universo das vozes É búlgaras. verdade. As vozes búlgaras, nós estamos há 20 anos aí contando histórias, cantando, ouvindo muitas histórias dessas minhas irmãs queridas Nossa, também. lindo, lindo. É um grupo, né, Célia? É um grupo de amigas, né? 7 mulheres fazendo 7 mulheres. pesquisa de cantos e mitos das matrizes brasileira, afro-indígena, e também Gente. buscando inspiração nessas forças para criar as composições. Agora a gente está fazendo o terceiro CD, que é autoral, enfim. Eita, nós, que lindo! Nossa, então Ai, visitem lá também o trabalho das vozes búlgaras, porque vale, é lindo o trabalho, muito lindo, muito sensível, muita beleza e muita alegria, não sei, é muito envolvente o trabalho. Ah, um dia ainda vou ir viver isso pessoalmente, quem sabe. Célia, vai ser um te deixo aqui um prazer. abraço bem, Beijo, sinta querida. aí, receba, gente, para todos vocês também. Um abraço, carinho, Boa uma noite boa a todos. noite, uma boa semana e a gente vai se encontrando por aqui, nesse cantinho. Ó, um Beijo. beijo, saúde, paz e luz para você e para todos vocês. Gratidão, minha linda. Tchau, tchau, Tchau. tchau, gente.